Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos 20, verso 7. Assim que você encontrar, fique de pé. Em nome de Jesus. Amém? Diz assim na palavra de Deus: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Estando certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando levantaram, perceberam que ele estava morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Amém? Só até aí. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos. O Senhor é digno, ó Pai amado, do nosso louvor e da nossa adoração. Por isso nós ó Deus amado, te entoamos aqui esse louvor. Mas nós te pedimos, te suplicamos, ó Pai, ó Deus, que o Senhor fale conosco agora, que o nosso coração esteja mesmo quebrantado para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo cansaço, todo estresse, toda fadiga, tudo aquilo que não provém de Ti, que possa de alguma forma, ó Deus amado, tirar a nossa atenção do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, nos toque, fala conosco, que o nosso coração esteja preparado, seja uma terra boa, onde a Tua palavra caia, Senhor, e essa semente venha a dar muitos frutos para a vida eterna, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é cuidado com o sono. Cuidado com o sono. Você toma cuidado com o seu sono? Dormir é bom, irmãos? É gostoso, não é? É maravilhoso. Eu amo dormir. Eu gosto demais de dormir. Mas se tem uma coisa que nós temos que tomar cuidado é com o sono. Haja quem já dormiu dentro do ônibus. Quem já dormiu dentro do ônibus passou do ponto? Meu Deus, teve um dia, irmãos, que eu estava vindo do trabalho, eu trabalhava no EPA ainda, isso tem uns dias atrás aí. Eu trabalhava no EPA ainda e eu estava vindo meia-noite. Eu peguei o Fortaleza, eu ia descer num determinado local para eu descer a pé, né, para a casa da minha mãe. E aí, na hora que eu estou indo, e aí eu estava vindo, eu vou dormir mais ou menos até ali no Lagoinha, eu vou dar uma dormida, dar uma descansada aqui, vim, tá. Aí toda hora eu dava aquela acordada para onde estava. Eu lembro que a última vez que eu acordei, estava em Venda Nova. E eu falei, dá tempo de eu dar mais uma cochilada aqui, até chegar no Lagoinha. Quando eu acordei, o cobrador me sacudindo, me cutucando, eu levei aquele susto, irmãos, e o ônibus já estava vazio, não tinha nada, ninguém dentro do ônibus, só eu e o cobrador. Até o motorista já tinha descido. O cobrador foi lá atrás me acordar,
porque já tinha passado meu local de descer, ó, há muito tempo. E eu acordei desnorteado, meu Deus, o que eu estou arrumando, onde que eu estou? Lá no final do Fortaleza. Eu falei, meu Deus do céu, meia-noite para descer. E assim, eu não costumava passar por aquele caminho, saía bem embora, a pé de lá. Mas não era acostumado a passar por lá. E dá um medo, não dá? Quando você vai passar de noite, de madrugada, num local que você não está acostumado. Então, eu fui. E é terrível quando o sono, ele te rouba. O sono rouba a gente, quando você vê, já passou tudo, já aconteceu, as coisas já foi. E quando eu estava lendo esse capítulo 20 aqui, de Atos, quando eu estava lendo essa história desse jovem Eutico, eu lembrei disso que aconteceu comigo dentro do ônibus. Né? E eu sei que não foi só eu que já fiz isso. Né? Já tem um monte de gente aí também. Você já acordou muito? O Zay era cobrador de ônibus. Já acordou muita gente, Zay? Então eu não paguei esse mico sozinho, né? Então muita gente já dormiu aí, já passou do ponto, passou da hora de acordar. E nós temos esse registro aqui maravilhoso na palavra de Deus, desse jovem, irmãos, que dormiu na hora errada. Dormiu no momento que não podia dormir. Cochilou na hora que era para estar atento, acordado, prestando atenção, por causa de duas coisas que ele tinha que estar atento. Em primeiro lugar, por causa da palavra de Deus. A palavra estava sendo anunciada. Ô irmãos, e é triste, não é? Quando a gente está no culto e o pregador está pregando e você está morrendo de sono. É ou não é? A gente fica assim, ó. O olho começa a variar, você começa a não enxergar direito. E isso é constrangedor para quem está sentado e para o pregador também. Porque o pregador, ele começa a pegar essa responsabilidade para ele. E ele começa a pensar assim, gente, eu não estou falando nada com nada, o irmão está abrindo até a boca ali no canto. Tem um irmão lá no canto que está até babando já deve estar sonhando com outras coisas já. Isso é constrangedor para todo mundo. Ontem eu estava muito cansado, nós estivemos lá na sede, no aniversário da igreja, né? Quero até agradecer aqui em nome do pastor Júlio, a todos que estiveram, os levitas, foi uma maravilha lá ontem, mas eu estava cansado, irmãos, teve uma hora que eu estava sentado lá, que eu dei uma pescada assim, ó, vup, eu levantei, falei, o quê? Deixa eu ir lá tomar uma água, deixa eu ir no banheiro, por quê? O sono, ele rouba na hora errada, e o Eutico estava dormindo todo errado, na hora da palavra, o sono pegando ele. E segunda coisa, ele estava num lugar perigoso. Imagina o cara num lugar mais alto que aquele ali sentado, com sono, querendo dormir, ouvindo a palavra lá em cima, bonitão, tranquilo, né? Olha o lugar que o cara escolheu para ouvir uma pregação, lá em cima, no terceiro andar, sentado na janela. E uma primeira coisa que precisa ficar, e que nós precisamos ficar atentos na história do Eutico, aprender com isso aí, é se nós não estamos sentados na janela, irmãos. Primeiro é se nós estamos com muito sono. Você está com sono? Se você tiver com sono, o que eu faço é, eu vou lá, tomo uma água, sabe, passo uma aguinha no rosto, né? Por quê? Apesar de eu estar com muito sono, eu tenho a consciência que ali naquele ambiente não é lugar de eu dormir. Então, se eu estou com sono, o que eu faço? Eu vou repreender esse satanás desse sono que está me pegando agora. Aí. Esse trem está errado. Eu vou ir lá e vou lavar. Como é que eu vou repreender? Eu vou lavar meu rosto. Eu vou lavar meu rosto, vou tomar uma água, sabe? Vou fazer uma massagem no rosto para eu acordar. Porque não é o momento de eu dormir, não é a hora de eu dormir. E o Eutico, ao invés dele descer daquele lugar, viu que ele estava com sono, ele ir lá e fazer isso, sei lá, fazer qualquer coisa, menos ficar lá naquele lugar perigoso. Não, ele ficou ali naquele lugar. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, é que ele
estava sentado na janela, adormeceu, caiu lá de cima e ainda morreu. Olha para você ver, estava sentado, dormiu, caiu e ainda morreu. Olha, irmãos, as janelas, nós podemos olhar para essa história aqui e tirar algumas coisas para nós, sabe? Tirar algumas coisas. Sabe por quê? Eu penso que, muitas vezes, uma janela para nós é um lugar de distração. É ou não é verdade? É um lugar de distração. Se você ficar louvando ao Senhor ali, olhando lá para fora, para a rua, na hora do louvor, está todo mundo aqui, pai, a glória de Deus fluindo, o Senhor operando milagre, mas aí você está ali, olhando, o cavalo passou, aí o gato brigou com o cachorro lá na rua, você está olhando e tal, de vez em quando você olha aqui para a pregação, olha para o louvor e você está olhando, o que está acontecendo? Você está distraído, você vai se distraindo daquilo que está acontecendo, do momento que está acontecendo, se distraindo da palavra de Deus. Janela me fala muito de distração. Lá em casa, quando eu quero, assim, não tem nada para eu fazer, eu gosto de ir lá no meu quarto e sair assim, tem uma varandinha assim, e eu fico olhando. É um local de distração, porque não tem nada para eu fazer. E eu fico ali, olhando, me distraindo. É uma distração. Você fica se distraindo, olhando. Janela é para isso, né? Tem gente que fica lá, tem até a estátua da namoradeira, você já viu? Eles põem assim, lá na varanda, assim, olhando. Tem gente que você pensa até que é uma namoradeira, mas é uma pessoa mesmo, que fica só lá na janela, o dia inteiro, se distraindo. A janela nos distrai, irmãos. E eu penso que um dos problemas do Eutico era esse. Ele estava em um lugar de distração. Ele não estava num lugar de concentração, de prestar atenção no que estava sendo dito. Ele estava num lugar onde ele tinha que dar atenção a duas coisas. Era uma atenção dividida. Ele prestava atenção na pregação, prestava atenção lá fora. E teve um outro problema aí. Nisso tudo contribuiu para cair lá de cima, né? A outra coisa foi que o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo se prolongou no seu discurso. Já era meia-noite, irmãos, o homem estava pregando. Vocês reclamam de mim que eu atraso 15 minutos. Vocês vão embora reclamando. Pastor, hoje, pelo amor de Deus, 15 minutos. Nosso Deus, tem que fritar a batata ainda tem que fazer o arroz. O apóstolo Paulo já era meia-noite, filho. O povo estava lá. O Eutico até caiu, mas não foi embora. Ele ficou lá. Ficou lá, tentando, né? Tentando no cochilo e tal. Mas estava no lugar errado, um lugar de distração. No lugar de distração, me fala muito também assim, de perder o foco. Eu queria te perguntar uma coisa em relação à palavra de Deus. Você já parou para pensar que às vezes nós estamos na janela? Ao invés de prestarmos atenção naquilo que a palavra nos diz, nós estamos prestando atenção nas distrações da vida. Ao invés de você prestar atenção nas promessas de Deus para a sua vida, aquilo que Deus falou, que Deus tocou, que um dia Deus prometeu, mas você está prestando atenção nas distrações que o diabo às vezes está enviando à sua vida. Os demônios, aquilo que o diabo está mandando falar com você, é nisso que você presta atenção, é nisso que você dá ouvido, é isso que você está olhando. E Deus está ali gritando no seu ouvido, falando com você, sabe? Deus ali usando às vezes um pregador, usando um irmão, usando às vezes sua esposa, seu marido para falar com você, seu filho para falar com você, e você está distraído. Não, mas a irmã não devia ter feito isso. Não, mas pastor, você que não sabe como é que é minha mulher. Pastor, você não sabe como é que é meus filhos lá em casa. E Deus falando, Deus querendo mexer com você, Deus querendo tocar, mas os nossos olhos estão para a janela da vida, e não estão para a palavra de Deus, não estão para o que Deus quer fazer. E quando isso acontece, irmãos, nós estamos distraídos. Sabe o que é perigoso acontecer com o distraído? Cair lá de cima.
cair da janela. Eu fico vendo, uma pessoa que ficou distraída na palavra foi Davi, né? A Bíblia fala, conta a história de Davi com Betseba, lembra? E quando começa a contar a história, a Bíblia começa assim, falando assim, olha, e quando os reis iam para a guerra, Davi ficou no seu palácio. Olha para você ver, onde era para os reis estar? Na guerra. Mas Davi estava no palácio, tranquilo da vida. Para onde que Davi foi, irmãos? Para a janela, e foi para o alpendre, né? Como é que fala? Para o terraço. A janela, foi para a janela da vida. Chegou lá e ficou olhando, igual um bobão lá, olhando. Ei, meu reino, ei, que beleza, ó, ei, que beleza. Aí quem que ele viu? Betseba. Aí ele, ei, que beleza, que beleza. Eita, que beleza, que beleza. Davi foi lá, irmãos, e cometeu a pior coisa que ele poderia ter feito. Por causa dessa distração de Davi, era para ele estar na guerra, era para ele estar na batalha, era para ele estar concentrado no propósito que Deus tinha para a vida dele, que era reinar sobre Israel. Mas Davi estava distraído, e nessa distração ele se distraiu mais ainda. Se deitou com Betseba, engravidou a mulher. Depois chamou seu marido que estava na guerra, atrapalhando a guerra dos outros. Trouxe o marido de volta. O marido se rejeitou em deitar com a sua mulher. Ele mandou o marido de volta para a guerra, para morrer. E a vida dele só foi se complicando, só foi se arrebentando. As distrações da vida, irmãos, nos arrebenta. Cuidado com as distrações. Cuidado, cuidado com o sono, cuidado. Existe o sono físico, existe o sono espiritual. Tem gente que está descansado fisicamente, a pessoa está uma bênção, está tranquilo e tal, mas por dentro está dormindo. Está dormindo, não consegue prestar atenção. As mensagens não falam mais nada. As mensagens para ele se tornam repetitivas. Todo dia fala a mesma coisa. Todo dia está pregando o mesmo trem. Todo dia esse louvor só sabe cantar essa música. Todo dia essa música aí. Sabe o que é isso, irmão? Sono espiritual. Sono espiritual. Está dormindo. E quem está dormindo, irmão, está distraído. Está correndo um risco. Lembra de mais alguém que distraiu na palavra? Tem um monte, né? Tem um monte. Um outro que distraiu foi o Sansão. Vocês lembram o que aconteceu com ele? Se distraiu, deitou no colo da mulher lá, o carinho na cabeça, tudo maravilhoso, tudo bonito. Perdeu toda a sua força, perdeu a sua vida, morreu igual o Eutico, né? A Bíblia diz que o Eutico caiu e morreu. Morreu. Sansão se distraiu, morreu. E nós, irmãos, como nós julgamos estar a nossa vida hoje? Sabendo que janela é um lugar de distrações. Onde você está assentado? No auditório da vida e olhando para o que Deus está falando? Na janela? Ou você está sentado nas primeiras fileiras? Prestando atenção no que está sendo dito. Quem é você no meio da multidão? Você é um Eutico? Ou você está atento ao que está acontecendo? A tudo que está sendo dito? Irmãos, eu fico vendo essas coisas acontecendo no mundo, ou como nós estamos passando. O Brasil está vivendo um momento terrível. Terrível, irmãos. Um momento que o Brasil está vivendo, espiritual, ele é, assim, muito forte dentro da palavra de Deus. Muito forte. E não vê isso quem não quer. Porque a Bíblia nos mostra essas coisas. A palavra de Deus nos mostra o que o mundo está passando agora. E não é diferente no Brasil.
O mundo está passando por um momento espiritual muito forte. É uma guerra espiritual muito forte. Mas essa guerra, irmãos, a palavra de Deus, ela já nos alerta. E nós precisamos ficar atentos. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ficar tranquilos, distraídos com os nossos sonhos. Eu quero isso. Meu carro, a minha casa. Para 2023 eu espero isso. Eu espero no meu trabalho, eu espero minha promoção, eu espero aquilo. Mas sabe de uma coisa, irmão? Nós temos que ficar atentos. Por quê? Jesus está prestes a vir buscar a igreja. Muito perto. Mas a Bíblia diz que antes dele vir, se levantaria o anticristo. A besta ia se levantar. E quando essa besta se levantar, se nós estivermos dormindo, sabe o que vai acontecer? O que eu ouvi um dia aí, um pregador famoso pregando, e ele falava assim: olha, não precisa ter medo não, esse negócio aí que estão falando, negócio de chip, isso não é a marca da besta não, gente. Você pode pôr chip na língua, chip na testa, chip na mão, chip aonde você quiser. Quando o anticristo se levantar, a igreja já vai ter sido arrebatada. Não preocupa com isso não, irmãos. Isso é ministrar, sabe o que? Sono para a igreja. Isso é ministrar sono. Pode dormir à vontade, gente. Fica tranquilo. Não se preocupe com isso. Sabe o que vai acontecer? Não sei se chip é marca da besta, não sei. Não sei se é e não sei se não é. Agora, nós precisamos ficar atentos de pensar: não, quando o anticristo vier aí, nós já teríamos sido arrebatados. Irmãos, se você ir nessa aí, sabe o que vai acontecer? A marca da besta vai chegar e na hora que apertar para o seu lado, você vê que você não pode comprar e nem vender nada, você vai falar: pode marcar aqui, filho. Não tem problema não, eu vi fulano de tal falando na internet, eu vi falando que não tem nada a ver, nós vamos ter sido arrebatados. Irmão, fique atento. Quem estará atento é a igreja. Se a gente achar que já foi arrebatado, sabe o que vai acontecer com a igreja? Estará dormindo um sono profundo, como as 10 virgens dormia um sono profundo. As 10 estavam dormindo. Eu tenho para mim, irmãos, que eu não quero das 10 virgens, eu quero ser aquele que estava acordado e que veio gritando: eis que o noivo vem aí, eis que o noivo vem aí, e acordou as 10 virgens. Quem você quer ser no meio disso tudo? 5 a Bíblia diz que tinha azeite, 5 não tinha, e as que não tinham não conseguiram chegar. Irmãos, nós precisamos ficar atentos, acordados, observando o que está acontecendo à nossa volta. Não é só o que está acontecendo dentro da igreja. Às vezes nós fechamos essas 4 paredes e acha que é aqui. Não, o que está acontecendo? Não, porque o pastor ele é chato, porque o fulano é tal, o diácono não sei o quê, e a gente vive a nossa vida como se fosse aqui dentro só. Não! Existe um relógio, um tic-tac, que não para até o Senhor Jesus Cristo voltar. E a história está acontecendo. Os reinos se levantam e caem, os reis se levantam e caem, mas é tudo propósito de Deus. Deus é quem levanta, Deus é quem derruba, Deus é quem tira, Deus é quem coloca. E vai chegar um tempo que Deus vai permitir que o anticristo vai governar sobre toda a terra. E se eu e você estiver dormindo igual eu, você já sabe o que vai acontecer, né? Você já sabe o que vai acontecer. Não se distraia. A segunda coisa que eu quero falar é que a janela é um lugar que divide o nosso coração. Como eu falei, a atenção fica dividida. Você não sabe se você olha lá fora ou se você olha aqui dentro. Você não sabe se você presta atenção no que está lá ou que está cá. O nosso coração fica dividido. Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16, a Bíblia diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus, irmãos, Ele não quer uma atenção dividida para Ele.
Ele não quer que a gente esteja, sabe, ora prestando atenção, ora não. Ora eu estou firme, ora não. Ora eu estou junto, ora não. Deus quer a nossa concentração total. Quando a palavra de Deus está sendo anunciada, o que estava acontecendo ali naquele momento, o apóstolo Paulo pregando. Eu fico tranquilo quando eu vejo alguém dormindo, porque quem estava pregando era o apóstolo Paulo, e o Eutico dormiu. Então eu falo, então não deve ser, né? A pregação pode ser que não estava muito boa a minha, mas ou a do apóstolo Paulo também não estava boa, ou o problema era o Eutico mesmo, que estava dormindo. E eu fico pensando que era um momento muito especial. O que Eutico estava, o que o apóstolo Paulo estava pregando? Você parou para prestar atenção nisso? O que ele estava fazendo? O que ele estava pregando ali, meia-noite para aquele povo? Por que ele não encerrou antes? Mas o que eu prestei atenção, não sei se você prestou atenção na leitura, é que a Bíblia diz que ele ia partir o pão. Ele ia partir o pão. E na hora dele partir o pão, o homem caiu lá de cima. Irmãos, eu tenho para mim que o apóstolo Paulo estava ministrando a ceia do Senhor naquele momento. Ele estava falando de arrependimento. Ele estava falando de mudança de vida. Ele estava ministrando a ceia. A Bíblia diz que quando o Eutico despenca lá de cima, pum, e cai lá embaixo, os outros correm, morreu, ó, morreu, checou os pulsos, checou o coração, morreu. O apóstolo Paulo larga a mesa, aonde ele ia partir o pão, e ele vai lá, aonde está o Eutico, e a Bíblia diz que ele chega ali, dá um abraço naquele jovem, dá um abraço, irmãos, e fala assim: calmem, fiquem tranquilos, a alma ainda está nele, fica tranquilo. Aquele jovem se ressuscita ali, naquele momento, ele volta à vida. E aí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo retorna para partir o pão. Eu acredito que era um momento, irmãos, ali, de mudar de vida. Era um momento de renovar a aliança com Jesus. Era um momento de, sabe, mais lindo do culto. Era um momento de nova oportunidade para a vida daquele jovem. E ele estava com sono, distraído, sentado na janela. Não sabia se olhava lá, se olhava para cá. Não sabia. Estava lá, cansado. Sabe, irmãos, às vezes, teve uma pessoa que me falou assim, que ela estava ouvindo, né? Foi numa igreja aí, e ela estava ouvindo a palavra, e naquele momento tinha uma outra pessoa sentada perto dela, e na hora que essa palavra estava sendo ministrada, falava assim da igreja, de como a igreja deveria se comportar e tal, e na hora da pregação, tinha uma pessoa que ficava falando assim do lado dela: mas será que ela faz isso na vida dela? Mas será que ela ora? Mas será que ela cumpre isso aí que ela está falando? Mas será que não sei o quê? Retrucando a palavra, retrucando aquilo que está sendo falado. Sabe, irmãos, sabe o que isso quer dizer? Pessoa que está distraída. E principalmente quando o negócio é um assunto que está contrário àquilo que a gente pensa, está contrário àquilo que eu acho. Eu estou em pecado, eu estou todo errado, eu estou fazendo um monte de coisa errada. Aí começou a falar, tipo assim, eu estou bebendo, eu estou fumando e tal. Aí quando começa a falar disso aí, a pessoa se distrai. A pessoa fala: o que tem isso? Esses dias eu vi, irmãos, eu fiquei muito triste. Uma pastora que postou no Facebook: beba cerveja, durma com seu namorado, faça isso, faça aquilo outro, um monte de coisa, sabe? Eu olhei, uma pastora, falei: viva a sua vida, não se importe com o que os outros pensam, importante é você estar bem, estar feliz. Uma pastora, irmãos, uma pastora adormecendo a igreja. E eu fiquei triste demais, porque eu já vi essa pastora pregando
eu já vi ela ministrando a palavra, eu já vi ela acordando a igreja, mas agora ela está sendo um instrumento que faz a igreja dormir, que faz pessoas dormirem, que pode fazer alguém seguir essas sandices, quando a palavra de Deus está dizendo tudo ao contrário. Ela agora está pregando ao contrário do que diz a palavra. Eu fico triste, eu fico chateado com isso, porque existe um propósito na vida dela, um propósito, e esse propósito é de trazer, é dela ser aquele guarda ali que estava acordado, e quando o noivo veio, ele acordava as virgens, ele dizia: eis que o noivo vem, eis que o noivo está vindo aí. Mas agora ela está pregando o contrário. Irmãos, cuidado com coisas que você vê, pregadores, falsos profetas, pessoas que não têm compromisso com a palavra mais, talvez nunca tiveram. Fique atento com esse tipo de pregação. Hoje, o que está no centro não está sendo mais o Senhor, não é mais o homem. O que importa é você estar feliz, o que importa é você estar bem, o que importa é você estar ótimo. Não é isso que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo diz assim: olha, que você sofra comigo como um bom soldado de Cristo. Irmãos, o evangelho é sofrimento, o evangelho é aflição, o evangelho é problema mesmo, é dificuldade, é vencer a batalha, é vencer guerra. Jesus falou assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas aquele que ganhar a sua vida a perder, vai perdê-la. Evangelho, irmãos, crente não está aqui nessa terra, sabe, me desculpe te falar isso, mas crente não está aqui nessa terra para ser feliz, sabe? E talvez eu estou indo até de encontro, vou fazer você até adormecer com essa palavra, porque ela vai contra aquilo que a gente queria, porque o que nós mais queremos é ser feliz, sim ou não? Eu quero ser feliz, eu quero, irmãos. Mas sabe qual que é a convicção e a certeza que eu tenho? É que o meu reino não é dessa terra. Você está entendendo? O meu reino não é aqui. E se ele não é aqui, eu nunca serei feliz plenamente aqui. Quem é feliz longe dos seus pais, dos seus familiares, por melhor coisas que tenham? Teve alguém que falou assim comigo: você tem coragem de ir para outro país? E eu paro e penso, irmãos, morar em outro país, viver em outro lugar. E eu paro e penso que outro país pode me proporcionar muita coisa boa nessa terra. Muita coisa boa, carro bom, casa boa, coisas boas. Mas eu penso em minha família, e a minha mãe, e os meus irmãos. Como que eu vou para outra terra? Uma terra distante. Como que eu vou? Eu vou ser feliz lá e eles? Como que eu vou fazer com isso? Eu vou simplesmente fingir em outro lugar que não existe essas coisas? Como eu posso achar que vou ser feliz aqui, se eu estou longe do meu Pai Celestial, daquele que me criou, daquele que me fez, daquele que me colocou nesse mundo por um período curto? Porque a Bíblia diz que nessa terra nós vamos viver 70, 80 anos, e depois disso é enfado e cansaço. É o momento de voltarmos e retornarmos para a glória, para o nosso lugar, de onde nós precisamos ficar por toda a eternidade. Mas sabe o problema? As distrações aqui da janela nos levam a acreditar que o nosso reino é daqui, e que o que vale é sermos felizes aqui, o que vale é estarmos felizes aqui. Ô meu irmão, não é. Eu já conquistei muitas coisas, muitos sonhos que eu tinha muita vontade de conquistar nessa terra, muitos sonhos, muitas coisas boas, mas sabe que essas coisas me proporcionaram pouco tempo de felicidade, pouco tempo, pouquíssimo. Eu não sei se você é assim.
Às vezes você sonha em ter um carro, é a maravilha da sua vida, você está trabalhando, você está gastando seu dinheiro, está poupando, aliás, seu dinheiro, está concentrando nisso aí. E depois você me conta, depois de um mês que você comprar esse carro, 2 meses, talvez um ano, talvez você vai conseguir ser feliz com ele 1 ano. Mas depois disso, quando você leva ele no mecânico, o mecânico enfiar a faca, aí você vai falar: oh meu Deus, que carro desgramado, ô carrinho. Aí você vai ver que as coisas dessa vida, irmãos, é enfado e cansaço. O nosso sonho é ter filhos, às vezes, mas às vezes, irmãos, filhos nos dão um trabalho. Filho, irmãos, quando eles nascem a gente fica todo, quando a gente apresenta, igual apresentou a Aninha aqui hoje, gente, é bom demais, gente. Quando eles estão debaixo do nosso controle, quando você fala: vamos para a igreja, menino, você tem que ir agora, e ele vai. Quando você manda, ele obedece. Se não obedecer, você ataca, come. Você vai, pronto, acabou, rapaz. Vai, entende isso? O menino vai, ele vem. Mas chega um momento, meu irmão, chega um momento que é hora dele bater asa e voar. E aí ele vai se ele quiser. E aí ele vai agora se ele quiser. Você não tem mais domínio. E é a hora que você fala: meu Deus, e agora? E se o seu sonho é depositado em ter um filho, saiba dessa realidade. Você acha que a felicidade está num filho? Saiba dessa realidade. Estou jogando outro balde, talvez, de água fria em você. Saiba dessa realidade. Diga para quem perdeu um filho. Diga para quem perdeu um filho. Momentos de alegria, momentos de felicidade teremos nessa terra, mas nunca seremos plenamente felizes aqui. Guarda isso com você. E para encerrar essa mensagem, janela é um lugar de quedas mortais. Mortais. Se você se identifica que você está numa janela, saiba que você está correndo um perigo de uma queda mortal, de morrer, de perder a sua vida. As distrações vão acabar com a sua vida. A queda daquele jovem, irmãos, o que me leva a pensar é que a queda dele já tinha acontecido antes dele cair na janela. Ele já tinha caído. Ele já tinha caído. Eu acredito que se ele tivesse acordado, ele não tinha nem ido para a janela. Ele tinha arrumado um jeito de sentar ali no chão, perto de Jesus. De ver o que Jesus, aliás, do apóstolo Paulo. Ver o que ele estava pregando. Ver o que ele estava ministrando. Na hora da ceia, o cara distraído. Dormindo. O apóstolo Paulo pregando sermão ali, na hora, creio eu, na hora da ceia. Na hora de partir o pão, de tomar do cálice. Ele já estava morto espiritualmente. Ele já tinha morrido, irmãos. E depois que morre espiritualmente, vem a consequência da morte física. Mas sabe o que é que eu penso? Que Deus sempre nos dá uma nova chance. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi lá, abraçou ele e ele reviveu. Em Apocalipse capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. A palavra de Deus nos dá uma saída, irmãos, para quem já morreu espiritualmente, e agora só está faltando ir para o caixão mesmo, sabe? Só está faltando ir para o caixão. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Isso é aquilo que Deus, Ele quer para a nossa vida. Em Romanos, capítulo 13, verso 11, a Bíblia diz assim: chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a salvação está mais próxima do que quando cremos. Você acha que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, e ele estava falando de um sono somente físico,
Ou ele estava falando de um sono espiritual? É claro que ele estava falando de um sono espiritual, irmãos. Mas eu tenho para mim que quando o sono físico está em nós, quando nós estamos cansados da palavra, cansados do evangelho, é porque nós estamos dormindo já espiritualmente. E o apóstolo Paulo nos alerta que chegou a hora de você despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Por isso a palavra de Deus fala: lembra-te de onde caíste e volta, arrepende-te e volta às primeiras obras. Lembra quando nós viemos para Cristo, entregamos a nossa vida para Cristo, é as nossas primeiras obras, é o nosso primeiro amor, é a nossa primeira dedicação. Nós queríamos prestar atenção, nós tínhamos sonhos ministeriais, nós tínhamos sonhos, projetos na nossa vida pessoal, nós sabíamos que Deus podia fazer, que Deus podia mover, e é disso que a Bíblia está falando, de acordarmos, irmãos, acordarmos, porque a nossa salvação agora está mais próxima do que na época que nós cremos. Não sei quanto tempo tem que você creu em Cristo, que você aceitou Jesus, que você entregou a sua vida para Jesus. Se passou 5 anos, se passou 10, se passou 20, mas eu sei que agora a sua salvação está mais próxima do que na época que você creu. Por isso, não é tempo de dormir. Fala com a pessoa que está aí perto de você: não é tempo de você dormir. Não é tempo. Não é tempo de você dormir. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Um dos primeiros sintomas que eu vejo que a gente está começando a dormir, irmãos, é quando a gente começa a cansar. Cansado da igreja, sabe? Cansado dos irmãos, cansado de resolver os problemas. Ah não, pastor, já conversei mais de 10 vezes, agora deixa arrasar. É sono. Ah pastor, eu vou sair do ministério aqui do louvor, sabe? Vou sair do diaconato, vou sair aqui do ministério de dança. Por quê, irmão? O que aconteceu? Ah, o fulano é assim, assim, assado. Mas a gente precisa conversar, a gente precisa acertar isso aí. Ah, eu já estou cansado, sabe? Deixa, não vou mexer mais não. Eu vou sair. Sabe o que é isso? Sono. Está cansado. Sono espiritual. Sono. Quem está com sono, irmãos, está distraído. Não está prestando atenção no que está acontecendo à volta. Ele não consegue enxergar que o diabo está destruindo a família dele. Você vai largar sua família? Vou, pastor, cansei. Não, vamos conversar. Não, cansei. Cansei de tentar conversar. Eu já falei uma vez, já falei 2, já falei 10. Não adianta, cansei. Eu vou dormir, estou cansado. Eu quero te dizer, amado, que o Senhor é aquele que nos desperta do sono. E a palavra de Deus, se nós estamos cansados, nós devemos ter caído em algum momento. Teve alguma hora que aconteceu alguma coisa, talvez alguém feriu, alguém nos machucou, alguém fez alguma coisa com a gente. Isso nos fez cair, tropeçar, desanimar. E a gente esquece que nós, irmãos, não é aqui nessa terra o nosso reino. Levante sua cabeça, acorda, igreja, acorda. Nós precisamos estar atentos. Daqui a pouco virá uma grande perseguição. Daqui a pouco virão pessoas perseguirem, imprensar você na parede. Como você vai responder? Ah, eu estou cansado. Ah, eu não quero mais. Ah, não. Ah, é para marcar minha mão? Pode marcar. Ah, é para marcar minha testa? Pode marcar. Eu estou cansado. Ah, Jesus falou que vai voltar, até hoje não voltou, não volta mais não. Você se cansou. Já está cansado. Eu estava cansado, irmãos. Tinha, sei lá,
30 anos que Jesus tinha morrido na cruz, tinha sido assunto aos céus. Eutico já estava cansado de esperar a volta de Jesus. Estava lá com sono profundo. Mas eu quero te dizer, irmãos, a nossa salvação está mais próxima do que na época que nós cremos, do que na época que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ele está às portas. Ele está às portas. E ele disse: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cear com Jesus é consertar os nossos erros, as nossas falhas. Cear com Jesus é renovar a nossa aliança com ele. Cear com Jesus é voltar à intimidade, é estar com ele sentado numa mesa, é partir o pão com ele, é beber no mesmo cálice que ele. Oh, irmãos, é sofrer o mesmo sofrimento, é abrir mão da nossa alegria, da nossa felicidade por muitas vezes nessa terra, é abrir mão daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente acredita, para viver o que a palavra de Deus nos ensina. Vai chegar um tempo que não dará mais para tomar uma decisão diante do Senhor. Vai chegar um tempo que não vai se ter mais a oportunidade de ir no banheiro lavar o rosto, sabe, para acordar. Vai chegar um tempo que vai cair, e se cair vai desfalecer. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, ó Deus, eu sei que a Tua palavra alcançou corações aqui. Eu sei, ó Deus amado, que a Tua palavra mexeu, ó Pai amado, no íntimo, ó Deus amado, de muita gente. Senhor amado, eu te peço agora, nesse momento, Senhor amado, com o Teu Espírito, ó Pai amado, aquele que tem o poder do convencimento. O homem não pode convencer, ó Deus amado, do homem. Oh Senhor, quem sou eu? A palavra do homem não convence ninguém, mas o Teu Espírito, a Tua palavra diz que Ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo que virá sobre essa terra. Meu irmão, eu quero te dizer que a ira de Deus está a ponto de se acender sobre essa terra. O cálice vai se derramar sobre essa terra, e Jesus, Ele virá buscar a sua igreja, mas Ele não nos livrará antes de uma provação. Ele não nos livrará antes de passarmos por uma provação. E quem sabe, essa provação está mais perto do que nós pensamos. Ela está ali já na esquina, já está chegando. O que nós precisamos é estar acordados, estar atentos, para nós sermos a igreja que vai gritar para as outras, vai gritar para as virgens: eis aí o noivo, vem aí. O noivo vem aí, acordem, acordem, levantem, acordem, olha as suas botijas. Hoje dá tempo de você olhar para as suas botijas. Prepare, enche de azeite, vai para a intimidade, vai para a ceia com o Senhor, se assenta com Ele, abre a porta do seu coração, convida Ele, fala com Ele: Jesus, entra, ceia comigo, renova a sua aliança comigo, Jesus. Aleluia. Pai querido, nos guarda, nos leva, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, debaixo da Tua proteção, Senhor, em nome de Jesus. Nos livra de toda obra de Satanás. Em nome de Jesus, nos dê um restante de domingo abençoado, cheio do Espírito do Senhor, cheio da Tua presença. Nos leva, ó Deus amado, ó Pai, diante da Tua poderosa palavra. Ó Deus amado, que a Tua poderosa palavra esteja nos nossos lábios, para acordar as virgens que estão dormindo, Senhor amado, para, ó Deus, proclamar o evangelho verdadeiro do reino, aquele que proclama que nós não somos deste mundo, a nossa pátria não é dessa terra, a nossa pátria está nos céus. Senhor amado, nos dê uma semana de vitória, uma segunda-feira abençoada, cheia da Tua presença. Nos leve, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja, ó Deus amado, aquele que nos guia. Levante suas mãos, amado, e que o Deus Pai, o Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós,
em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, amado. Que o Senhor seja contigo para todo sempre, em nome de Jesus. Não saia daqui sem dar um abraço, no mínimo em pelo menos 5 pessoas. Fala com ela: olha, não vai dormir não, hein? Não vai dormir não, hein? Deus abençoe você.